Comecem a cozinhar às 3 da manhã, ordenou minha mãe, entregando a lista de convidados para minha filha de 16 anos. E desta vez, certifiquem-se de que tudo esteja perfeito, resmungou minha irmã. Ela apenas sorriu e disse, claro. Mas, às 1 da manhã na manhã de Natal, já estávamos no aeroporto. 40 parentes famintos chegaram e encontraram minha filha sumida, enquanto a cozinha estava fria. Meu nome é Henry. Tenho 41 anos, sou psicólogo clínico e o resolver oficial da minha família, quer eu tenha me inscrito para isso ou não. Divorciado há 5 anos, pai em tempo integral de uma adolescente de 16 anos que é mais gentil do que a maioria dos adultos que eu atendo. Mantenho um apartamento silencioso, um vício em café que finjo estar sob controle e um pequeno pote de dinheiro no armário, rotulado como fundo de viagem. No nosso grupo de família no WhatsApp, sou o Senhor Limites. Na vida real, sou o cara que aparece com cabos de bateria. Aquele que sempre conhece alguém quando o aquecedor quebra. O que paga antes que qualquer um alcance a carteira. Aconteceu aos poucos, até que, de repente, a generosidade se tornou esperada e o esperado se tornou exigido. A véspera de Natal costumava ser meu momento favorito. Mia e eu fazemos a mesma coisa todos os anos: bolinhos, um filme ruim, chocolate quente com marshmallows demais. Este ano, era para passarmos na casa da minha mãe porque ela decidiu resgatar a tradição. Tradução: eu levo a comida, minha irmã Lauren leva as críticas e minha mãe leva uma lista de convidados que se multiplica como coelhos. No final da tarde, eu já havia deixado bandejas de ingredientes na casa da minha mãe e testado o forno porque ele assava frio. Eu tentava acreditar que daria tudo certo. Até disse para Mia, vamos manter simples. É só família. Ela deu um sorriso torto. Você fala isso todo ano, pai. Às 18 horas, chegamos carregando sacolas. A sala de jantar já estava montada como se fosse um casamento, 40 cartões de lugar, uma faixa brilhante com os dizeres Family First e 2 caixas de champanhe que eu nunca tinha concordado em comprar suando no balcão. Lauren nos viu e nem disse oi. Estalou os dedos para Mia como se ela fosse uma garçonete. Aventais na gaveta. Comecem a cozinhar às 3 da manhã. Ok. Os convidados chegam ao meio-dia e, desta vez, tudo precisa estar perfeito. Mia me olhou. Um olhar silencioso. Ela tem 16 anos, mas não é serva de ninguém. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe entrou, entregou a Mia uma lista impressa de convidados com restrições alimentares destacadas e disse, você ouviu sua tia. Comece às 3. Não se atrase. Ano passado a comida estava seca e as pessoas perceberam. Senti meu maxilar apertar. As pessoas perceberam é a frase favorita da minha mãe. Significa, obedeça ou seja envergonhado depois. Mia não hesitou. Apenas sorriu um sorriso pequeno e calmo, aquele que ela usa quando já cansou de ser educada. Certo, disse ela, uma palavra só, suave, mortal. Peguei o brilho nos olhos dela e, pela primeira vez em muito tempo, não me apressei para amenizar a situação. Na terapia, chamamos isso de triangulação quando alguém envolve uma terceira pessoa inocente em um conflito entre duas pessoas. Minha mãe e minha irmã acabavam de tentar isso com minha filha. Esperavam que eu cedessem. Eu não cedi. Fiquei em silêncio. Observei. O preparo do jantar se transformou em um briefing. Minha mãe estava como uma gerente conduzindo um pré-turno, os guardanapos da mesa devem ser passados a ferro. Seção sem glúten rotulada. Não precisamos de ajuda com dinheiro este ano se o Henry se comportar, acrescentou Lauren. E não esqueça, vamos abrir os presentes às 10 horas, então Henry, nada de livros baratos ou esquisitos desta vez. As pessoas querem dinheiro. Mia apertou meu pulso uma vez. Eu disse, nos vemos amanhã. O sorriso da minha mãe afunilou. Não, você vai dormir aqui. Precisa estar na cozinha às 3. Eu tenho minha própria cozinha, respondi. As pessoas perceberam ano passado, ela repetiu, como se fosse lei. Saímos com os casacos pela metade. Ao abrir a porta, minha mãe chamou atrás de nós com uma voz cantada que não combinava com as palavras. Não faça disso sobre você, Henry. É Natal. As portas do elevador se fecharam.
Mia apoiou a cabeça no meu ombro. A gente precisa mesmo? Eu olhei nosso reflexo no aço inoxidável. Dois cansados que passaram anos sendo os bons da história. Já podia ouvir Lauren reclamando daquele jeito cortante, como se cada frase fosse um recibo de algo que eu devia. Não, não precisamos, disse. Às 1 da manhã de Natal, Mia e eu estávamos no aeroporto, com 2 mochilas e uma pequena mala. O terminal estava silencioso. O chão brilhava como se tivesse sido polido só para nós. Nossos bilhetes piscavam verdes no portão. Meu telefone acendeu com notificações do grupo da família, pings alinhados como granizo. Não respondemos. Na casa da minha mãe, 40 parentes famintos chegariam a uma cozinha fria, com um bilhete escrito à mão preso na porta do forno. Planos mudaram. Feliz Natal. Coloquei o telefone virado para baixo e olhei para minha filha. Onde você quer sentar? Janela ou corredor? Janela. Janela, disse ela, e depois de uma pausa, acrescentou, obrigada por me escolher. O primeiro anúncio estalou pelos alto-falantes. Fechei os olhos. Meu coração disparava. Não por causa do voo, mas por finalmente sair de uma história na qual eu estava escalado desde adolescente. Eu não fazia ideia do que iria explodir quando pousássemos. Só sabia que não estaríamos lá para cozinhar para isso. Tornei-me o responsável porque era mais fácil ser elogiado por consertar coisas do que criticado por ter necessidades. Meu pai foi embora quando eu tinha 12 anos. Minha mãe transformou a sobrevivência em teatro. Lauren aprendeu a se apresentar sob os holofotes. Eu aprendi a construir o palco, pagar as luzes e aplaudir no momento certo. Quando consegui meu primeiro emprego como orientador escolar, minha mãe ligou dizendo que a geladeira tinha estragado. Comprei uma nova. Quando o contrato de Lauren não foi renovado, assinei o próximo só para ajudá-la até se estabilizar. Quando nosso tio adoeceu, levei minha mãe às consultas, anotei tudo e silenciosamente cobri a conta. O seguro não cobriu. Cada sim costurava mais um fio entre minha carteira e as expectativas deles. O fio virou corda. A corda virou coleira. Quando comecei a clínica particular, a coleira apertou. Você agora é médico, minha mãe dizia alto nas festas. Estamos tão orgulhosos. Ela pronunciava a palavra médico com força, não porque se importasse com o título, mas porque aquilo tinha valor na sua moeda secreta, Henry pode bancar. Lauren aperfeiçoou a arte do pedido. Ela nunca dizia você pode me ajudar. Ela dizia: transfira $400 hoje. O aluguel vence. Se eu hesitava, ela acrescentava: a pressão da mamãe está alta. Não a estresse. Eu enviava o dinheiro e dizia a mim mesmo que era temporário. Que um dia a família se estabilizaria e eu voltaria a ser apenas filho e irmão, não um patrocinador. Mia nasceu quando eu tinha 25 anos. A mãe dela e eu não deu certo, mas fizemos as pazes. Coparentalidade me ensinou que amor é logística, buscar, levar, passeios escolares, a camisa certa no dia do jogo. Quando Mia tinha 11 anos, a mãe dela se mudou para o exterior. Mia escolheu ficar comigo. Eu escolhia tudo mais ao redor dela. Foi então que minha mãe e Lauren mudaram de estratégia. Pararam de fingir que as exigências eram sobre elas e começaram a dizer que eram pelo bem da Mia. Um Natal maior significa memórias para a criança. Férias em família ajudam as crianças a se sentirem seguras. Precisamos de um local mais bonito. Mia está numa idade em que as impressões importam. Cada pedido chegava embrulhado com um laço moral por cima. Se eu dizia não, eu não era apenas pôndoro. Eu era um pai ruim. Há 2 verões, quitei o último dos débitos do cartão de crédito da minha mãe. 5 cartões, juros devorando o salário dela como traças devoram cortinas. Montei um orçamento, fiz uma planilha, imprimi um gráfico de pizza fofo que ela podia colocar na geladeira. Ela riu e disse: você é tão organizado. E logo depois pediu um cartão da loja para acumular pontos. Um mês depois, enviou uma mensagem: o saldo está alto de novo. Vamos consertar juntos. As emergências da Lauren vinham em ondas. Um concerto de carro que misteriosamente coincidia com o preço de ingressos de show, ela postava no Instagram.
Um atraso no pagamento que sempre coincidia com uma viagem. O famoso depósito do chá de panela que, segundo a versão dela, eu teria prometido cobrir em troca de paz. Eu nunca disse essa palavra. Ela dizia com frequência. No último Natal, o padrão já estava cristalizado: mãe curadoria, Lauren comando, Henry financiando. A família extensa colaborava porque havia favores a coletar, uma prorrogação de aluguel aqui, uma lavadora de alta pressão emprestada ali, o pagamento de uma aula de verão para o primo porque Henry acredita em educação. Cada vez que eu tentava impor um limite, Lauren classificava como papo de terapia e revirava os olhos. Quando contei a elas que havia separado dinheiro para o fundo de viagem da Mia, um pote de dinheiro de verdade, deliberadamente analógico, para que pudéssemos acompanhar o progresso juntas, tudo parecia mudar de tom por um instante. Minha mãe sorriu e disse que era uma coisa fofa. Depois perguntou se podia pegar um pouco do dinheiro emprestado, só até o cheque compensar. Eu disse não. Ela não perguntou de novo, mas mais tarde encontrei o pote movido alguns centímetros na prateleira e $20 a menos. Não acredito em fantasmas. Na semana antes deste Natal, o grupo da família começou a esquentar. Minha mãe postou o cardápio como se fosse uma cerimonialista de casamento. Lauren postou uma planilha de funções, como se estivesse contratando equipe. Henry, compre todas as compras. Prepare, cozinhe, pague a gorjeta da entrega. Mia, biscoitos, macarons, montagem, decoração da mesa. Todo mundo, chegue, aproveite, traga boas vibrações. Enviei uma mensagem: contribuiremos com o que pudermos, mas a Mia não é funcionária da cozinha. Lauren respondeu na hora: para de criar drama. É só uma manhã. Ela precisa aprender a servir a família. Minha mãe acrescentou: as pessoas perceberam ano passado quando a sobremesa atrasou. Coloquei o telefone virado para baixo. Mia me observava ler e perguntou: não vamos fazer isso, né? Não vamos, respondi. Mas, porque hábitos de anos são teimosos, acrescentei. Mas vamos tentar manter a paz. Manter a paz virou Lauren mandando mensagens direto para Mia pedindo esclarecimentos. Virou minha mãe me enviando capturas de tela da lista de convidados com notas tipo: o primo Nick agora está quieto. Ajusta aí. Virou um pedido para eu adiantar o pagamento do buffet para as bandejas de reserva. Mesmo que essas bandejas de reserva fossem a refeição inteira, a menor fissura, o que os clínicos chamam de microruptura, aconteceu 3 dias antes do Natal. Passei na casa da minha mãe para deixar uma assadeira. Lauren estava sentada à mesa com uma pilha de envelopes e um copo de vinho. Quando ela foi ao banheiro, um documento ficou no topo da pilha. Era um contrato de empréstimo para a reforma de casa no meu nome completo, meu endereço antigo, uma assinatura que parecia minha se você apertasse os olhos e não me conhecesse. Coloquei cuidadosamente de volta no lugar. Minhas mãos tremiam. Quando ela voltou, perguntei: o que é isso? Ela sorriu rápido demais. Relaxa. É uma citação. Você está tão nervoso. É uma inscrição, eu disse. Ela deu de ombros. Você não deveria ter visto isso ainda. Minha mãe chamou da cozinha, alegre de um jeito frágil. Henry, não estrague o clima. Estragar o clima? Tirei uma foto e me enviei por e-mail. Depois deixei a assadeira e saí. Disse a mim mesmo que resolveria isso depois das festas. Que confrontá-las criaria uma cena. Que cenas eram ruins para Mia. Eu passava o dia inteiro ensinando coragem e clareza. E então ia para casa e inventava desculpas para meu próprio medo. Então, quando Lauren entregou à minha filha uma lista de convidados e disse para começar a cozinhar às 3 da manhã, não era sobre comida. Era sobre posse, sobre quem pertence a quem eu escolhi, não elas. Às 0h42, enquanto Mia escovava os dentes e conferia o passaporte 3 vezes, meu telefone começou seu pequeno estalo de morte. Primeiro, o grupo da família. Lauren, onde você está? Mo, responde agora. Lauren, se você está tentando provar algo, não é engraçado. Depois, as mensagens privadas. Mo, você está me envergonhando. Lauren, cresce. Não respondi. Imprimi nossos cartões de embarque, como se o papel pudesse me proteger das palavras delas.
Às 0h59, minha mãe ligou, depois ligou de novo, e depois mudou para FaceTime. Deixei a terceira chamada tocar e atendi. O rosto dela preencheu a tela, aquele sorriso tenso que ela usa quando está prestes a repreender como uma professora. Henry, me traz uma bandeja agora mesmo. Temos 40 convidados. As pessoas vão perceber. Atrás dela, Lauren apareceu na tela, já irritada. Não é sobre você, disse. Pare de usar sua filha como arma. Segurei o telefone firme. Nós não vamos. Minha mãe riu. Soou como vidro quebrando. Não seja ridículo. É Natal. Vocês duas vão dormir aqui. Já arrumei tudo. Eu não concordei com isso, eu disse. Mia também não. Lauren fez um som de escárnio. Ai meu Deus, a voz de terapia. Diga a tal coisa do limite, Henry. Vai lá. Mantive a voz firme. Aqui está o limite, não cozinhamos para 40 pessoas às 3 da manhã. Não assinamos empréstimos que não pedimos. E você não manda mensagens para minha filha como se ela fosse sua assistente. Minha mãe piscou. Empréstimo? Segurei a câmera firme no meu rosto. Não me insulte. Lauren ficou imóvel por meio segundo. Depois riu também, mas havia um brilho estranho nos olhos dela. Você está exagerando. É só exploratório. Você é tão dramático. Eu tirei uma foto disso e disse. Também liguei para o banco. Se qualquer consulta de crédito aparecer, farei um boletim e enviarei o print. A voz da minha mãe amoleceu do jeito que ela faz quando está prestes a transformar tudo em culpa minha. Henry, querido, você sabe que sua irmã está estressada. Ela está tentando melhorar a casa para todos nós. Você tem uma boa renda. É isso que a família faz. Não, eu disse, simples e direto. Limpo, Lauren retrucou. Então você deixaria sua mãe organizar um desastre e se humilhar? Ela não está organizando um desastre, eu disse. Está organizando uma festa sem agente. O agente do portão anunciou o pré-embarque. Mia fechou a mochila e me olhou. Coloquei a chamada no viva voz para não precisar ver os rostos delas. O tom de Lauren virou zombeteiro. Para onde vocês estão indo? Fugindo com sua criança de apoio emocional. Quantos anos você tem? O suficiente para saber que não vou criá-la num sistema que devora meninas, respondi. Minha mãe sibilou. Não me acuse de prejudicar minha neta. Então pare de prejudicá-la, eu disse. Pare de oferecer o trabalho dela como voluntário. Pare de usar meu dinheiro para tentar ser a melhor anfitriã. Silêncio. O bom tipo. O honesto. Lauren foi a primeira a romper. Se você acha que vai nos cortar, está delirando. Levantei uma pasta à frente da câmera. Dentro, impressões, extratos bancários com transferências destacadas, capturas do Vimo, o thread de mensagens em que Lauren dizia a Mia para acordar às 2h45 porque os fornos levam tempo. A foto da aplicação do empréstimo, a lista de convidados anotada como um plano de batalha. Se você insistir, disse, calmo, como uma dose medida, eu vou enviar isso para todos os adultos dessa lista. Eles que decidam quem está delirando. Minha mãe sussurrou. Você não faria isso. Você tem 40 minutos antes do primeiro convidado chegar, respondi. Aproveite bem. Lauren voltou ao velho repertório. Você não tem coração. Depois de tudo que fizemos por você? Quase ri. Exatamente o que vocês fizeram por mim? Você foi uma criança difícil. Eu era uma criança, disse minha mãe automaticamente. As pessoas vão perceber, eu disse. Ela repetiu, agora mais suave, como uma oração. Bom. Que percebam, eu disse. Desliguei a chamada. Minha mão tremia, mas minha voz não. Mia deslizou a mão na minha. Orgulho de você, disse ela, baixinho. No avião, enquanto as luzes da cabine diminuíam, redigi uma última mensagem. Não para o grupo da família. Para mim mesmo, uma nota que dizia, você não deve o sono da sua filha, seu score de crédito ou sua paz a ninguém. Cliquei em salvar.
E então dormi pela primeira vez em semanas. Pousamos em Denver ao amanhecer porque Mia queria neve, waffles e uma piscina de hotel que parecesse uma estufa. Aluguei o carro mais barato com bancos aquecidos e deixei ela escolher a música. Comemos waffles ainda de casaco e observamos o sol fazer o gelo brilhar. Às 8 horas, meu telefone já parecia uma sirene. Chamadas perdidas empilhadas como fichas de pôquer. Mensagens de voz transcritas em pequenos parágrafos organizados de raiva. Mãe, não acredito que você me humilhou. Lauren, espero que sua viagenzinha tenha valido a pena estragar o Natal. Tia Joana, sua mãe está chorando. Conserte isso. Primo Nick, mano, chegamos e não tinha nada. Nada legal. Coloquei o telefone no modo não perturbe e ensinei Mia a estacionar em paralelo usando montes de neve como limites. Compramos jaquetas em brechó pela metade do preço e experimentamos chapéus ridículos. Nadamos na piscina da estufa e fingimos que o teto de vidro era uma nave espacial saindo da Terra. Ao meio-dia, quebrei minha própria regra e conferi o grupo da família. Fotos começaram a chegar ainda pela manhã, a mesa do buffet vazia, meu bilhete na porta do forno, uma selfie de Lauren com expressão de mártir e a legenda: algumas pessoas são egoístas. Então, misericordiosamente, veio outra onda de mensagens, dessa vez de parentes que eu não esperava. Prima Laia, espera, por que uma adolescente deveria cozinhar para 40 pessoas? Tio Dan, você disse que o Henry insistiu em organizar. Tia Mai, trouxe uma caçarola porque senti que alguém postou um print da planilha de pães da Lauren. Alguém postou um trecho da mensagem da minha mãe? Henry vai cobrir as despesas. Ele nos deve depois do ano passado. O thread começou a se inclinar. Observei em tempo real enquanto a história se desenrolava. Então Amélia, a prima que sempre percebe tudo, me mandou uma mensagem direta. Quer que eu te envie o vídeo? Claro, respondi. Era um clipe de 30 segundos de Lauren na cozinha, agitando meu bilhete como uma bandeira. Ele acha que está nos dando uma lição, disse ela. Bem, lição recebida. Nunca confie em um homem que lê livros de terapia. Fora da câmera, alguém perguntou onde estava a comida. Lauren disse que Henry ia pagar o buffet. Ele disse que ia cobrir. Mentira. Amélia sussurrou por trás do telefone. Dá para ouvir. Eu não postei o vídeo. Salvei. Não precisava de fogueira. As faíscas já estavam voando. À noite, as mensagens diretas mudaram de tom. Tia Joana, novamente, mais suave. Eu não sabia que pediam para cozinhar. Isso não está certo. Tio Dan, se Lauren falsificou algo, isso é crime. Até o primo Nick enviou. Não deveria ter te ligado. Eu estava bravo. Desculpa. Não respondi ninguém. Pelo menos ainda não. Em vez disso, abri meu laptop na mesa do hotel e fiz o que deveria ter feito meses atrás. Congelei o monitoramento de crédito das minhas contas. Configurei alertas para qualquer consulta de crédito. Removi Lauren da lista de chaves reservas do prédio da minha mãe por causa do acesso de contratantes. Uma mentira que contei ao gerente do imóvel uma vez e que agora corrigi. Cancelei o pagamento automático que cobria o cartão da loja da minha mãe. Depois, escrevi um e-mail para minha mãe e Lauren. Sem chat, sem emojis, sem oxigênio para o drama. Assunto: limites financeiros, vigência imediata. Corpo: não pagarei por eventos que não planejei. Não serei responsável por dívidas que não sejam minhas. Qualquer solicitação em meu nome será reportada ao banco e à polícia, se necessário. Mia não deve ser solicitada diretamente para trabalhos, favores, recados ou funções por nenhum adulto sem meu consentimento. Se dinheiro for solicitado a mim, será recusado. Se a necessidade for legítima por segurança médica, deve ser documentada e discutiremos com o mediador presente. Não contatem Mia diretamente para a logística familiar. Feriados futuros ocorrerão em nossos termos. Foi o e-mail mais seco que já escrevi. Também foi a coisa mais gentil que poderia fazer por nós dois. Clareza é gentileza. Caos é crueldade disfarçada de espontaneidade. Elas não responderam. Ligaram 20 vezes.
Mia assistiu desenhos e comeu um segundo waffle. Eu deixei as chamadas morrerem. No segundo dia, a primeira consequência chegou. A vizinha da minha mãe me enviou uma mensagem. O carro da sua irmã foi rebocado. Ela está te culpando por arruinar o Natal e deixar o quarteirão bravo. Outra mensagem. Sua mãe me pediu para adiantar dinheiro para o buffet que ela reservou, só por precaução, e nunca cancelou. Eu disse não. Quando voltamos para casa, com neve de Denver ainda no cabelo, encontramos uma carta do banco. Detectamos uma tentativa de solicitação de crédito em seu nome e bloqueamos. Se foi você, entre em contato. Não fui eu. Relatei a fraude e enviei o número do protocolo para Lauren com uma linha só. Não faça isso de novo. Ela respondeu com um muro de texto. Começou com: Você é dramático. Passou rapidamente para: Você deve para a mãe. E terminou com: Você acabou com a nossa família. Respondi: Famílias não morrem quando limites aparecem. Elas se curam ou se desfazem. De qualquer forma, é honesto. Na clínica, janeiro sempre é pesado. Resoluções se chocam com a realidade. Neste ano, sentei-me diante dos clientes e, pela primeira vez, não me senti hipócrita ao dizer: Você ensina as pessoas a te tratarem. Disse a uma adolescente para parar de ler o humor da mãe como se fosse previsão do tempo. Disse a um pai que amor não exige engolir a própria voz. Voltei para casa e falei as mesmas coisas em voz alta, como uma oração. Minha mãe tentou uma nova tática, simpatia. Estou mais velha agora, ela escreveu. Não consigo fazer tudo. Eu preciso de você, respondi. Vou ajudar você a montar um orçamento e encontrar um centro comunitário com aulas gratuitas. Não vou financiar festas. Não vou assinar empréstimos. Não vou deixar você usar a Mia. As pessoas perceberam sua ausência, ela escreveu. Bom, respondi. Uma semana depois, algo mudou. Tia Mai convidou Mia e eu para comer chili em um domingo. Sem frescura, disse ela. Só comida. Havia 4 pessoas lá. Sem planilhas, sem discursos. Ninguém pediu para Mia arrumar uma mesa sequer. Comemos. Rimos. E quando me levantei por hábito para colocar a louça na máquina, tia Mai me empurrou gentilmente de volta à cadeira. Sente-se, disse. Nós não somos essas pessoas. Depois disso, os convites começaram a chegar de cantos inesperados. O filho de um primo tinha um jogo de basquete. Mia queria ir? Um vizinho fez um potluck com tortas compradas na loja, sem culpa. Era como se o sistema familiar tivesse rachado e a luz tivesse entrado. Alguns se aproximaram dela. Outros não. Lauren não. Ela dobrou a aposta. Quando minha mãe tentou defendê-la, Lauren usou o truque mais antigo, dividir para conquistar. Disse à minha mãe que eu estava roubando o neto dela. Eu não tenho filho. Disse aos primos que eu tinha ameaçado a ação legal. Eu tinha, mas apenas contra a fraude de identidade. Disse a quem quisesse ouvir que Mia havia se tornado fria. Só que isso era em relação a pessoas que a tratavam como funcionária. Em março, minha mãe ligou para me contar que Lauren estava em apuros. Aluguel atrasado, carro rebocado, a reforma parada. Sinto muito. Eu quis dizer, respondi. Posso indicar um consultor financeiro. Minha mãe suspirou e disse. Você costumava ser generoso. Eu costumava ter medo. Na primavera, o pote da nossa despensa estava cheio, eu disse. Mia contou as notas e sorriu. Conseguimos, disse. Era só uma viagem de fim de semana para a costa. Nada sofisticado, mas era nossa. Comprada com dinheiro que não tinha sido desviado para um buraco chamado família em primeiro lugar. Em junho, recebi um cartão pelo correio da Amélia. Orgulho de você, dizia, com a letra desleixada dela. Você fez aquilo que a maioria de nós tem medo de fazer. Havia uma foto atrás do cartão. Lauren no Natal, em pé diante de uma mesa vazia, parecendo pequena, não vitoriosa, não justa, apenas pequena. Guardei a foto em uma gaveta, não para me gabar, mas para lembrar por que saímos.
Eu costumava pensar que ser um bom filho significava absorver os impactos. Achava que amor se media pelo quanto eu carregava peso silenciosamente. Confundi obediência com cuidado. Essa era a história que me deram. Pratiquei até conseguir executá-la sem pensar. Foi a calma segura da minha filha que me despertou. Foi uma lista de convidados colada na mão de uma adolescente que me mostrou para o que eu estava treinando a aceitar. Uma vez que vi isso, não consegui deixar de ver. As pessoas perguntam o que mudou depois do Natal. A resposta curta é: tudo e nada. Ainda tenho mãe e irmã. Ainda as amo. Ainda espero que escolham ajuda em vez de caos, mas não fico mais entre elas e as consequências das escolhas que fazem. Não explico minhas decisões a quem se beneficia da minha confusão. Não peço desculpas por alimentar minha filha em vez de sustentar um sistema. A resposta longa é esta: minha vida ficou mais simples, menor, do melhor jeito. Menos mesas, mais acolhedoras. Menos obrigações, mais convites. O dinheiro ficou onde eu coloquei. O sono voltou. O riso também. Parei de narrar meus limites e comecei a vivê-los. Essa é a parte que ninguém conta. Depois do barulho, vem o silêncio e ele não é vazio. É paz. Minha mãe ainda diz que as pessoas perceberam. Ela quer dizer isso como acusação. Eu escuto como uma bênção. Que as pessoas percebam. Que percebam que escolhi minha filha em vez da performance delas. Que percebam que parei de financiar meu próprio ressentimento. Que percebam que aprendi a dizer não sem escrever uma dissertação. Se há uma lição, ela é entediante, difícil e verdadeira. Você não é um caixa eletrônico, um buffet ou um escudo de reputação só porque compartilha um sobrenome. Você não deve dar acesso ao seu sono, às suas economias ou à sua filha. Ame com as mãos abertas, não com as veias abertas. Mia me perguntou outro dia se vamos fazer o Natal em família este ano. Eu disse. Com certeza. 2 tigelas, marshmallows demais. Ela sorriu. Janela de novo. Sempre eu disse. Não sei se minha mãe e Lauren algum dia vão entender. Sei que não vou entregar a caneta para que elas escrevam nossa parte da história. Meu trabalho agora é simples: dizer a verdade, manter meus limites e criar uma menina que ouve uma ordem às 3 da manhã e sabe que nunca precisará obedecê-la. As pessoas vão perceber. Bom,